Ora boas, para este vídeo de consultoria filosófica, de aconselhamento filosófico, vale o que vale, eu decidi falar acerca do sentimento de superioridade, do julgamento e da imposição, que são formas inconscientes, que uma pessoa realiza de forma inconsciente e que uma pessoa se impõe. Ao outra, uma pessoa impõe as suas ideias, uma pessoa impõe a sua vontade e até num âmbito do cotidiano. For preciso, uma pessoa é muito contra os ditadores e as ditaduras, não necessariamente só no enquadramento político, mas uma pessoa acaba por ser ditadora no dia a dia, com as pessoas próximas. Por causa do quê? Por causa do julgamento, por causa do ego, por causa do sentimento de superioridade. Uh, realizando, fazendo aos outros aquilo que uma pessoa não gostaria que fizessem a nós. Todo este julgamento, toda esta imposição parte do pressuposto, mesmo que de forma inconsciente, que uma pessoa, de uma maneira ou de outra, já chegou à razão. Uma pessoa já encontrou a verdade, uma pessoa já encontrou os critérios de necessidade, portanto, tem de ser assim, não pode ser de maneira diferente, e depois disso uma pessoa impõe. E às vezes uma pessoa, ao impor, uma pessoa parte de um sentimento de poder e de imprescindibilidade, como se a outra pessoa só estivesse correta se fosse à nossa maneira. E pior ainda, uma pessoa não acredita apenas que tem o direito, porque só está a dar uma opinião, a pessoa não se apercebe que está a impor uma opinião, porque impor, a pessoa não precisa apertar o pescoço a alguém para impor. A pessoa está, uma pessoa está a fazer aquilo que não gostaria que fizessem assim. E parte sempre do pressuposto que uma pessoa, às vezes uma pessoa não apenas sente que tem direito e legitimidade para o fazer, uma pessoa sente que tem o dever. Uma pessoa fica quase com o sentimento de que está a salvar alguém porque essa pessoa está a fazer, a escolher e a pensar à sua maneira. Este vídeo vale o que vale, ele não serve para tudo, mas ele serve para largar algumas sementes, para pôr a pensar relativamente a alguns comportamentos que uma pessoa tem, uh, no âmbito intersubjetivo, no relacionamento com os outros, e que condiciona a harmonia. Porque não dá para haver paz quando há pessoas a impor as suas ideias, mesmo com aquele sentimento inconsciente de que estão a salvar alguém, que outra pessoa só fica bem quando fica a pensar da minha maneira. Então, no sentido formal, o que acontece? Fora os conteúdos, eu não vou avaliar aqui os conteúdos, porque no sentido formal, o que acontece? A pessoa está a impor ideias ao outro. Não vou falar que ideias é que são e se há legitimidade ou não para impor determinadas ideias. Mas se uma pessoa quer resolver o problema do conflito no mundo, uma pessoa tem de aprender a resolver o conflito interior. Não basta apenas no sentido de decreto de lei, decreto político, decretar a paz. Uma pessoa precisa de harmonizar-se interiormente. Uma pessoa precisa desenvolver a paz interior, porque o universo interior, o universo individual, acontece de dentro para fora. Aquilo que as pessoas, isto é quase fazendo uma referência da filosofia budista, aquilo que as pessoas manifestam, realizam, exteriorizam, tem tudo a ver com o que acontece dentro delas. A poluição, no fundo, que existe no mundo, no fundo, é uma poluição que existe dentro das pessoas, de uma maneira ou de outra. As pessoas poluem-se todos os dias, não irão poluir o mundo. Então, falar de paz no mundo implica falar de paz interior. A paz que eu tenho relativamente ao outro que tem ideias diferentes. E o que é que acontece no âmbito intersubjetivo e agora com as redes sociais, com a internet, com todo esse tipo de coisas? O que é que acontece? Uh, os palcos são outros em que uma pessoa impõe as suas perspectivas, impõe as suas ideias. Eu vou fazer uma reflexão e vocês já vão perceber. Por exemplo, eu tenho as minhas ideias. Eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus ideais e eu partilho nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Eu posso eventualmente comunicar isso com as pessoas. Se dou uma consulta, eu comunico algumas coisas. Partilho o meu canal no YouTube, partilho em todas as ferramentas que eu tenho. Mas só. Estão a compreender? Só. Eu não vou aos Facebooks dos outros, aos Instagrams dos outros, aos canais no YouTube dos outros, contrariar. Dizer que estão errados. Chegar lá e só escrever eu discordo. Completamente. Atacar as perspectivas diferentes e contrárias. Porquê é que eu procuro não fazer isso? Porquê é que eu simplesmente não faço isso? Eu nem sequer tenho vontade de fazer isso. E vale o que vale. Porque eu sou a favor da valorização da diferença. Por muito. O não julgamento é das coisas mais difíceis
de se realizar na vida de cada pessoa. A pessoa ter, como é que eu ia dizer, a autoperceção, a autoconsciência, a humildade suficiente para uma pessoa, mesmo que tenha convicções profundas relativamente a algum assunto, não sentir que essas convicções são superiores às outras só porque as outras são diferentes. Quase como se fosse condição de alteridade, condição de inferioridade. Quase que se algo é diferente é imediatamente errado. E este conflito interior, que passa de um conflito interior para um conflito relacional, acontece porque muitas vezes as pessoas é o dono da razão, basicamente. A pessoa tem as suas ideias, envolve as suas crenças. De repente a pessoa coloca numa posição de superioridade as suas ideias, as suas crenças, os seus ideais, as suas ideologias, seja o que for. E tudo aquilo que estiver à volta que for diferente é necessariamente errado. Então se está errado, eu tenho de impor, porque é errado e é inferior. Tem de ser inferior, eu vou ajudar, eu vou impor as minhas ideias. Só que a pessoa nunca... Quando uma pessoa invade o espaço dos outros, num relacionamento intersubjetivo direto, estar a impor oralmente a sua perspectiva ao outro, quando uma pessoa invade as redes sociais do outro a dizer não concordo, sempre a mandar vir, a pessoa nunca imagina, a pessoa cria a ilusão. Estas são as ilusões do ego. A pessoa nunca imagina que está a impor a sua perspectiva, que está a realizar um sentimento de superioridade, a materializar um sentimento de superioridade, um juízo de superioridade. Na cabeça da pessoa que julga, há sempre uma legitimidade para julgar. E muitas vezes nunca é julgamento. Eu vou dizer uma coisa. O mesmo ego que faz com que uma pessoa julgue, faz com que uma pessoa não queira admitir que aquilo que está a fazer é julgamento. E a pessoa nem imagina, por causa destes conflitos interiores que gera dentro de si, por causa do julgamento, certo ou errado, que define a sua cabeça, os problemas de saúde psicossomáticos que uma pessoa vai criar. Porque a pessoa chega a desenvolver revolta pelo facto de haver pessoas que pensam de forma diferente. E com revolta, emoção negativa, desarmonizada, vai criar problemas de saúde psicossomáticos. Por tudo aquilo que está em desarmonia, cria problemas de saúde. E não é fácil, uma pessoa tem bloqueios emocionais, tem medos, tem fobias, e o processo de cura é um processo gradual. Não é de um momento para o outro. Não é um comprimido, um feijão mágico que de repente uma pessoa toma que transforma toda a sua vida. As coisas não funcionam assim. É um processo. Então, eu sei que isto aqui é desconfortável, porque muito provavelmente vocês poderão estar a identificar com aquilo que eu estou a dizer, mas é o que acaba por acontecer. Já repararam que, por exemplo, aparece uma ideia diferente, um conceito diferente, uma ideologia diferente, algo diferente que eu vejo, que eu percepciono, por exemplo, nas redes sociais, e qual é o impulso que pode dar a uma pessoa para fazer? É ir lá contrariar, contra, comentar negativamente, julgar, impor as suas ideias. Não, assim é que é certo. Já repararam? Os conflitos que se geram por causa das máscaras, os alter egos que se criam também nas redes sociais de pessoas a atacarem-se umas às outras, as pessoas não imaginam o que é que estão a fazer. Como não está uma pessoa à frente, as pessoas não imaginam que estão a impor. Só que são janelas. Não é na cara de uma pessoa. Mas cada vez que uma pessoa tem um perfil, esse perfil é como se fosse uma extensão, mais ou menos, uma extensão de si. É como se fosse a sua casa a apresentar-se para os outros. Sempre uma pessoa invade a casa de outra pessoa a impor, a atacar e assim, uma pessoa de uma maneira ou de outra está a ser a ditadora. Porque está a querer conservar a sua ideia. Porque quando uma pessoa quer impor, é que uma pessoa já elevou de uma maneira ou de outra, de forma consciente ou inconsciente, a condição de superioridade da sua ideia que quer impor. E depois, como está a querer conservar, porque não admite um elemento que pode haver outras coisas melhores, impõe. Por isso é que na obra A Liberdade dos Escravos que eu faço uma desconstrução em que todo o conservador dentro deste enquadramento intelectual é um ditador. Porque aquele que dita é aquele que já elevou a condição de superioridade. E se elevou a condição de superioridade relativamente a tudo aquilo que é diferente, relativamente à alteridade, quer conservar, não quer abrir para outras coisas. Já é superior, então vai conservar, já está certo. Já está absolutamente certo, não sabe para outras coisas. E está absolutamente certo o outro para estar certo em pensar desta maneira. E eu vou impor isso ao outro. Daí esta reflexão que eu faço acerca de todo o conservador é ditador. Isto não é para levar à letra, mas isto é para pôr a pensar. Que nós às vezes, com o nosso sentimento de superioridade, com os nossos juízos de superioridade, por causa do nosso ego, nós andamos sempre a impor as nossas ideias aos outros. E estamos sempre a gerar conflito por causa disso. Porque o outro também não quer a nossa maneira. Nem tem de ser a nossa maneira. O outro não tem de ser a nossa maneira. E eu acho que é importante nós aprendermos a conviver simplesmente com a diferença. A termos paz entre nós mesmos, mesmo que o outro pense coisas diferentes, partilhe coisas diferentes nas redes sociais. E eu falo das redes sociais porque toda a gente usa quase as redes sociais. Este é o novo palco das pessoas.
As pessoas convivem diretamente, oralmente, transmitem mensagens, mas o palco que chega a mais gente é o palco das redes sociais. E já repararam os conflitos que se gerem nas redes sociais, sempre que alguém pensa de forma diferente, sempre que... É a imposição, é o julgamento, é o conflito. Aquele conflito interior que uma pessoa tem por causa de elevar os seus conceitos a condição de superioridade e depois tendem para os outros. Aquele conflito interior que a pessoa tem relativamente a tudo aquilo que é diferente faz com que ela depois exteriorize nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos sociais, relativos às redes sociais, todo esse conflito interior que a pessoa não resolveu dentro de si. E esse conflito que gera problemas de saúde psicossomática. E a pessoa está em constante conflito. Alguém pensa de forma diferente, a pessoa começa a tremer, se for preciso. Com raiva, com julgamento, com culpa, com condenação. E não se esqueçam, o mesmo ego faz com que uma pessoa julga outra, faz com que uma pessoa crie a ilusão que não está a julgar. Porque na cabeça da pessoa, a pessoa só está a dar uma opinião. E pior ainda, a pessoa sente que tem legitimidade e que tem o dever e que está a salvar a outra pessoa, o que ainda dá mais sensação de legitimidade para impor as suas perspectivas ao outro. Isto são tudo ilusões do ego. Uma pessoa não tem paz interior, uma pessoa cria conflitos interpessoais, conflitos com os outros, porque os outros não pensam da própria maneira. Por exemplo, dentro deste enquadramento, o que é que está também? Eu sou vegetariano. Cada vez mais vegano. Porque uma pessoa vai descobrindo coisas que envolvem maus tratos aos animais e uma pessoa vai abandonando. É um processo. É uma escolha que eu faço. Mas eu não sou ninguém para elevar esta perspectiva, esta forma de viver a vida, à condição de superioridade e andar a impor isso aos outros. Apesar de eu compreender a legitimidade porque é o sofrimento de outros animais, por exemplo. O facto de eu sentir essa legitimidade profunda por achar que é profundamente correto fazer isso, não significa que eu deva andar a impor isso aos outros. E a criar conflitos com os outros porque os outros não são a minha maneira. Porque quem nunca errou que atire a primeira pedra. Eu já comi carne. Vou andar a julgar os outros que comem carne. Nós temos que compreender que nenhum de nós, pessoas comuns, nenhum de nós é omnisciente. Uma pessoa não sabe tudo. Uma pessoa vai aprendendo coisas, uma pessoa vai fazendo transformações, uma pessoa vai crescendo, uma pessoa vai evoluindo, uma pessoa vai se harmonizando, uma pessoa vai adquirindo novos conhecimentos, vai abrindo a sua consciência, um passo de cada vez. E não somos ninguém. Que ninguém sabe o suficiente para que a sua perspectiva seja elevada o suficiente para dar a legitimidade a uma pessoa de impor a sua ideia ao outro. Portanto, o que é saudável, o que é fantástico acontecer? Uma pessoa tem as suas ideias, uma pessoa tem os seus ideais, uma pessoa tem as suas ideologias, tem as suas crenças. Por alguma razão considera que é importante, ou às vezes até tem a ver com o seu trabalho, partilhar. E partilha simplesmente só. A conviver com as pessoas, sem impor. Nas redes sociais, em todo tipo de redes sociais, mas só partilhar. Não andar a gerar conflito com os outros, sem impor, não, assim é que é, não, e andar, toda a gente pensa de forma diferente nas redes sociais, andar lá a comentar, a julgar, a atacar, porque só a minha maneira é que é. O conflito é esse, é que só a minha maneira é que é. É isso que acontece dentro da cabeça das pessoas. Só a sua maneira é que é. E aquela máxima kantiana do imperativo categórico de Kant. Age de tal forma que a tua ação se possa tornar universal. Às vezes esse imperativo ético é importante para conduzir uma pessoa. Não serve para tudo. Não se enquadra a tudo. Mas é importante uma pessoa ter como referência. Ou então aquele princípio crístico. Não faças aos outros aquilo que não gostarias que fizessem a ti. Uma pessoa não precisa ser kantiana para valorizar determinados princípios da filosofia de Kant. Nem precisa ser cristã para valorizar determinados princípios dos ensinamentos de Cristo. Nem precisa ser budista para valorizar determinados princípios da filosofia budista, determinados enquadramentos. Mas às vezes é importante ter isso em conta, se vão perceber. Por exemplo, se eu não gostaria que viessem às minhas redes sociais contrariar, só dizer não concordo, atacar, fazer todo esse tipo de coisas, porque não aprenderam a lidar com a diferença identitária, e muitas pessoas que têm conflito com o que os outros fazem isso é porque também fazem só aos outros, nem imaginam que fazem só aos outros. Eu não vou fazer, se eu não gosto que me façam a mim, eu não vou fazer aos outros. Se eu gostaria que aceitassem a minha forma de viver a vida, de pensar a vida, de sentir a vida tal como ela é, o que é que eu devo fazer aos outros? No sentido formal, aqui, escolher os conteúdos. Eu devo fazer isso aos outros. Aceitar o outro, respeitar o outro tem a sua ideia, eu respeito, eu aceito que o outro tem uma ideia diferente da minha. Isso não seria funcional. Agora, imperativo categórico de Kant, por exemplo, que vale o que vale.
elevar a condição de universalidade, eu andar a impor a minha perspectiva ao outro, não seria funcional, porque em última instância seria um conflito constante. Eu não vou fazer isso aos outros. Esses dois princípios críticos. E se a causa do sofrimento é a ignorância, por exemplo, eu devo procurar resolver a ignorância, e isto aqui já é um enquadramento da filosofia budista, da Siddhartha Gautama, admitindo a minha própria ignorância e procurando resolver esse problema que é a ignorância. Mas se eu me fechar em ideias e achar que elas são superiores e que só daquela maneira que está certo, com o sentimento de superioridade, aquele juízo de superioridade em que a pessoa se considera a dona da razão, eu nunca estarei aberto para novas ideias, porque eu já acho que elas são as superiores. E por isso é que eu estou a conservá-las aqui. Estou aqui num altar, lá em cima. Acima de todas as outras perspectivas, acima de toda a alteridade. Por isso é que eu não estou aberto para novas ideias. Já elevei a condição de superioridade às minhas ideias, os meus ideais, as minhas crenças. E como eu já elevei a condição de superioridade, é isso que me dá a legitimidade para impor. E tudo isto acontece de forma inconsciente. Eu sei que este vídeo não serve para tudo. Eu sei que de repente aparece ali pessoas a fazer apologias nazistas e agora como é que uma pessoa reage a isso? Não é fácil. Mas depois também existe a falácia do apelo ao medo. As pessoas estão sempre a impor as suas ideias, mesmo quando há uma certa legitimidade, há uma certa nobreza nessa ação de impor a sua ideia, para combater os flagelos que são tudo aquilo que ataca a individualidade do outro. Mas uma pessoa também tem de aprender a não agir apenas com base no medo. Não abrir a boca e impor a sua ideia porque tem medo que surja algo, medo que aconteça isto ou aquilo, a falácia do apelo ao medo. E uma pessoa está a agir com base no medo. Eu acho que há uma obra que é muito interessante para as pessoas estudarem, que pode ajudar as pessoas a viverem com menos julgamento, que é o Tao Te Ching de Lao Tzu. Aprender a agir pelo não agir. Aprender a passar pelo mundo sem entrar em conflito com ele. Aprender a fazer a sua parte e a fluir na vida. Sem andar a impor as suas ideias aos outros. Porque se uma pessoa já não achar que as suas ideias são superiores, à partida, se prioristicamente uma pessoa não julgar que as suas ideias são superiores, que elas valem o que valem, são transitórias, uma pessoa vai aprendendo coisas novas, vai descobrindo, se calhar esta ideia não estava assim tão bem, esta crença não estava assim tão bem, vou mudar para algo melhor. Se uma pessoa prioristicamente tiver aquela humildade filosófica, que uma pessoa admite a possibilidade de existir uma verdade mais verdadeira relativamente àquilo que eu acredito ser verdade até então, são dos princípios filosóficos que eu falo na obra Ensaios do Individualismo, princípio filosófico, princípios fundamentais para a verdade. Se eu tiver essa humildade, essa autoconsciência, eu já não vou achar que nenhuma crença minha é superior e, portanto, não vou impor isso a outra pessoa. Porque todas estas imposições, todos estes conflitos que acontecem porque as pessoas não respeitam a diferença identitária, não respeitam a diferença, a alteridade, não a aceitam, nem conseguem valorizar. Todos estes conflitos, eles acontecem porque, prioristicamente, há sentimentos de superioridade. Há conflitos interiores relativamente à diferença identitária. E por isso é que as pessoas se impõem. E por isso é que, às vezes, os palcos das redes sociais são conflitos, ataques e contra-ataques constantes. Tudo porque, prioristicamente, não se aprendeu a aceitar o outro tal como é. A aceitar que o outro pensa de forma diferente. E aceitar que o outro, só porque é diferente, não tem de ser necessariamente inferior. Só pensa de forma diferente, por exemplo. Aprender a não gerar conflito dentro de nós para conseguirmos não gerar conflito com os outros. E claro que isto é um passo cada vez. As pessoas têm os seus bloqueios, têm as suas emoções latentes, têm todas essas coisas para resolver. É um passo cada vez uma pessoa vai harmonizando-se. Porque não vale a pena e é incongruente esperar paz no mundo quando todos os dias nós estamos a gerar conflitos com tudo aquilo que está à nossa volta. Com as pessoas com quem nos relacionamos, outra pessoa só está a pensar à minha maneira e uma pessoa sempre a impor, sempre a julgar, sempre com raiva, sempre com revolta. E se o estado interior é uma desgraça de um conflito constante, como é que uma pessoa pode contribuir para a paz no mundo? Se uma pessoa está sempre a entrar em conflito com ele porque as outras pessoas não pensam à nossa maneira. Então é complicado. E já repararam na importância da humildade para a paz no mundo? A importância de uma pessoa admitir a própria infalibilidade, a própria erraticidade, a própria imperfeição, entre aspas. Se uma pessoa não elevar as suas crenças à condição de superioridade, uma pessoa não vai reduzir as outras que são diferentes à condição de inferioridade. Uma pessoa vai ter o relativismo filosófico suficiente, o relativismo filosófico suficiente, para não impor a sua perspectiva e para poder aprender com as outras.
Porque o mesmo que leva eu a levar a condição de superioridade e impor a minha perspectiva aos outros, porque já acho que as outras são inferiores, vai condicionar, vai reduzir-me a um bloqueio intelectual em que eu não tenho abertura para aprender com coisas diferentes, porque eu já a priori acho que elas, por serem diferentes, são erradas e inferiores. Então este bloqueio que me leva a gerar conflito com os outros é o mesmo bloqueio que não me permite que eu aprenda coisas novas e que dê um passo em frente na minha consciência. Para vocês verem como é que as coisas estão todas ligadas. Portanto, vamos... Este é um vídeo para colocar sementes, não é para ser julgador nem moralista, é para potenciar a paz no sentido global. Abrangendo também as redes sociais, porque elas são extensões das próprias pessoas. É como se fosse uma casa. Se eu tenho um perfil no Facebook, é como se fosse uma extensão da minha casa. Vale o que vale. É o que é, mais ou menos. Não é necessariamente assim. Portanto, é um palco onde eu, por exemplo, partilho o meu trabalho. Se o outro tem um perfil também no Facebook ou no Instagram, ou seja o que for, é um palco onde partilha o seu trabalho assim. Se nós aprendermos já, se eu tenho as minhas crenças, eu partilho no meu palco, eu não vou entrar no palco dos outros, entre aspas, para atacar o trabalho deles, para fazer não sei o quê. Se eu compreendo isso, se as pessoas compreenderem isso, poderá começar a resolver-se, poder-se começar a resolver estes conflitos que existem às vezes entre as pessoas. E a sugestão para esse vídeo surgiu-me em conversa com uma pessoa. Em que eu assim, olha, se calhar vou fazer um vídeo a falar acerca de... Estávamos em conversa, acerca de mais ou menos isto que eu estou a falar agora. E surgiu-me uma ideia para fazer... surgiu uma ideia para fazer este vídeo. Para refletir um bocadinho, para dar sementes às pessoas, porque às vezes as redes sociais são palcos de conflitos. E eu estou a falar nas redes sociais, eu falo na vida geral, no sentido geral. Aquilo que acontece na estrada, por exemplo, dos conflitos, as pessoas a mandarem vir, as pessoas a desrespeitarem os outros, a não pensarem que não estão sozinhos na estrada. Isso acontece, esse respeito todo que acontece, este desrespeito todo que acontece nas estradas, é um reflexo do desrespeito que acontece das pessoas relativamente às outras no sentido geral. Uma insensibilidade relativamente à coletividade, aos outros. Mas pronto. Fica aqui esta reflexão. O vídeo acho que termina por aqui. Se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham um like, porque é importante para fazer crescer o canal. Se quiserem mesmo contribuir para o crescimento e sustentabilidade do canal, tornem-se patronos em patreon.com/filiferrecalhau e cumprimentos filosóficos.